Então vamos lá, cara. Vocês gostam de literatura japonesa? Hoje tem literatura japonesa, aqui no Livrada. Livro de hoje, pra ficar batendo que nem dói. Ai, caralho. Livro de hoje, Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanisaki. Esse livro aqui é um livro que eu já tinha fazia um tempo, ele foi publicado pela Penguin Companhia. Ele estava aqui, estava há tempo assim, eu falei, pô, começo do ano, preciso começar, né, botar umas resenhas pra circular pra galera. E queria fazer uma coisa interessante, queria fazer de um livro que fosse significativo, de autor conhecido. Lembrei que eu tinha esse livro. Falei assim, vou ler ele, né? E assim, cara, achei um livro assim, meio coitadinho, né? Mas vamos em partes, tá? O Junichiro Tanisaki é um cara que a gente já fez resenhas aqui no canal. Acho que a gente já fez do Amor Insensato e do A Chave aqui, né? Que são dois livros assim bem para frentex em termos de literatura japonesa, principalmente literatura japonesa do começo do século XX, né? Porque a chave é legal, já leu a chave? A chave é sobre como é que é que você bota no chile? Cuckold, que é o cara assim que tipo ele é o corno assim, o corno manso assim, ele fica ali lendo o diário da mulher assim, e a mulher tá se envolvendo com outro cara que vai na casa dele assim, o cara fica, que massa. Não sei o que, rola uns negócios desse assim. E o Amor Insensato é um livro muito importante para a primeira metade do século XX na literatura japonesa, principalmente porque é o livro que virou uma sensação no Japão, porque ele incensou muito a ocidentalização do Japão, que estava rolando, né, como ali no lastro ali da restauração Meiji, né? Meiji. Se a gente conhece o Junichiro Tanisaki desses livros, a gente pode ficar um pouco surpreso com esse, tá? Mas de fato o cara teve duas fases literárias. Uma em que ele foi muito ocidental, muito para frentex, muito... e a outra em que ele foi um pouco mais japonês, né? Digamos assim. O que aconteceu no meio desse termo aí, né, cara? Pô, além da economia do Japão tá indo mal e etc, né? Esse livro aqui foi publicado originalmente em 33, e se vocês lembrarem bem da história do Japão, que vocês com certeza aprenderam no ensino médio, porque o nosso currículo do MEC é impecável nesse sentido, né? A gente tem na década de 20 no Japão o final da dinastia Taisho e o começo da dinastia Showa, né? Showa é o Hirohito, né, cara? É porque lá no Japão a galera não chama o Hirohito de Hirohito, a galera chama ele de Showa, que é o nome dele de imperador. E aí começa, cara, assim, né, uma parada meio Brasil 2018 rolando no Japão, assim, né, cara? Militarização, galera se ufanando de umas coisas meio nada a ver. E o Junichiro Tanisaki foi nessa onda. Ele fez aí essa... Ele foi com a galera, sabe? Ele foi com a galera. Achei muito engraçado porque esse livro aqui ele foi traduzido pela Leiko Gotoda, e tem um prefácio do Pedro Herber, que parece que é um estudioso aí sobre ele. E achei muito engraçado assim, porque ele tenta fazer aqui uma certa defesa. Ele não tenta fazer a defesa, ele não está fazendo a defesa, né? Ele tenta dizer que houveram tentativas de fazer a defesa do Tanisaki com esse texto aqui, né? Que ele tenta fazer, não, isso aqui na verdade ele estava sendo sarcástico, ele estava sendo irônico. Não estava. Essa aí não colou, cara. Essa aí não rolou, sabe? E o que é o louvor da sombra? O louvor da sombra é justamente o louvor das coisas japonesas, né? Então esse aqui é um pequeno ensaio publicado em 33, em que ele faz uma defesa das coisas verdadeiramente japonesas, verdadeiramente nacionais, em detrimento do avanço das coisas, das praticidades ocidentais que estavam chegando no Japão naquela época, né? A saber, a luz elétrica, né? O ventilador, enfim, fiação inteira dentro de casa, né? Enfim, parede de vidro, parede de alvenaria, essas paradas assim que a galera tava meio... né? Não tava curtindo muito, né? Então assim, pega ele num momento meio delicado, porque assim, é um momento de militarização, o cara já tá velhinho, velhinho gosta de falar que antigamente era melhor,
E, pra cima de tudo, é aquela época em que a parada realmente estava mudando mesmo, assim. Então, assim, o cara meio que tinha razão de falar que as coisas hoje em dia estão mudando, porque, né, tipo, é uma época que tem energia elétrica e a outra não tinha, né? E o louvor da sombra dele é justamente isso. Ele estava falando sobre o culto que os japoneses têm pela penumbra, pela sombra, né? Então ele fala assim, as casas ocidentais, elas são construídas em as quatro paredes, depois eles botam um telhado em cima. O Japão não. O Japão, a coisa mais importante da casa japonesa, todo mundo consegue ver isso de longe, é o telhado. Então primeiro os caras levantam o telhado, com aquelas quatro, né, e fazem aquelas telhas, ou aquelas telhas colmadas também, que eles fazem bastante, e embaixo disso você constrói a casa, né? Você primeiro constrói um lugar de sombra e depois você erige a sua morada, né? E aí uma série de defesa de coisas japonesas, assim, tipo, o papel japonês é melhor do que o papel ocidental, como é que é o nome daquela parede de papel lá que a gente mata os caras no Tsushima? O shoujo, né? O shoujo, assim, o shoujo japonês, pô, melhor é ter shoujo japonês, sabe? Essas coisas assim, né? Privado tem que ser fora de casa, né? Então, assim, é esse tipo de coisa. Os scholars aqui, que engraçado que se diga, né? Porque, deixa eu até pegar isso aqui, mas tem alguns caras aqui que são ocidentais, tem uns caras que são japoneses, mas eles tentam fazer essa defesa do Tanizaki depois que passa a onda, falou assim, não, o cara estava sendo irônico porque o cara estava comparando a cultura japonesa a uma privada, o cara estava comparando a cultura japonesa ao cantinho do musgo, aos utensílios de cozinha gastos pelo tempo, cheio de nhaca, assim, sabe? Ele faz uma defesa da nhaca, assim, fala assim, as coisas tem que ter nhaca, não tem que estar tudo limpinho, assim, as coisas tem que ser meio fosca, né? Para os japoneses, ele fala assim, para os japoneses, os objetos cintilantes, brilhantes, assim, isso causa muito desconforto pra gente gosta das coisas sem brilho e etc, né? O que mostra que a sociedade japonesa está mudada mesmo, né? Porque, enfim, depois de um período aí que a criançada teve ataque epilético vendo Pikachu, hoje em dia o que a gente tem é exatamente o contrário disso, né? Hoje em dia o que a gente tem, quanto mais luzinha, quanto mais coisa piscando, quanto mais coisa, tipo, né? Quanto mais estroboscópica a sociedade japonesa for, melhor para todo mundo. Então, assim, mas ele falava isso, assim, não, a gente, né, nós somos um povo das sombras, nós somos, né, e daí ele faz todo um elogio das mulheres japonesas, que elas não pegavam sol, e elas tinham a cara branca, elas tinham os dentes enegrecidos, né, elas enegreciam os dentes. E eles falam assim, nossa, as nossas mulheres eram fantasmagóricas, os europeus jamais iam gostar das nossas mulheres pareciam espectros da casa, porque elas não saíam de dentro de casa, né? Inclusive aquelas roupas que elas usavam em casa, né? Esqueça esses kimonos brilhantes, elas usavam cores muito sóbrias, né? E aí ele faz uma defesa do teatro no em contraposição ao kabuki, fala assim, o kabuki aí, cara, essa porra aí não tá certo. Teatro no é que é bom, que o teatro no tá só a galera ali, só com aquelas roupas sóbrias, na penumbra, rosto da galera, não tem máscara, não tem maquiagem, tá tudo ótimo, é daquele jeito que tem que ser. Beleza. O cara faz isso. Então, cara, basicamente é isso. São 65 páginas do cara elogiando coisas japonesas e falando assim, olha como a gente podia estar longe enquanto sociedade japonesa, se em vez de a gente ficar assimilando coisa de ocidental, a gente pudesse criar as nossas próprias coisas, né? Em vez de a gente pegar, sei lá, a física americana, a engenharia elétrica americana, se a gente pegasse os rudimentos e desenvolvesse, né, uma engenharia elétrica japonesa, né, o que parece um devaneio de escritor, assim, bem típico, né? Não tem ideia de como o cara não tem ideia de como é que funciona as paradas, né? Só tem uma forma de fazer isso. Mas enfim, né? Eu acho engraçado assim, essas coisas. Porque como é que aquela piada que o pessoal fazia na Europa, assim, que você ser inglês é você entrar no seu carro francês e ir até um restaurante indiano e chegar em casa, sentar no seu móvel sueco e assistir na sua TV japonesa um programa americano sobre um cara fazendo, né, fazer todo um elogio cosmopolita, assim, né? E o japonês, assim, não, cara, imagina, né, ser japonês é o seguinte, cara, você entra no seu carro japonês, vai até a barraquinha japonesa comprar comida japonesa, volta pra sua casa japonesa, senta no seu sofá japonês, assiste uma TV japonesa, um programa japonês, um cara falando japonês. É isso pros caras, entendeu? O negócio de ocidentalizar é o caralho. Os caras têm que pegar tudo, tem que ser japonês.
E ele estava fazendo essa defesa no meio dessa insurgência de super militarização do negócio. Assim, a questão da militarização no Japão ela é um pouco mais complexa do que eu estou falando aqui, porque tem um contexto histórico de que eles acreditavam que, né, a economia perduraria se você, né, tivesse exército grande, se fosse mais ou menos como os Estados Unidos. Eles eram muito paga-pau de americano naquela época, então eles achavam que tudo tinha que ser assim, né? Beleza. E assim, e acho o mais bonitinho assim, é que ele tenta fazer uma defesa das sombras, assim, fala assim, cara, os ocidentais, os europeus, os americanos, eles não entendem a sombra como a gente entende. E a gente que é ocidental, a gente olha assim e fala assim, amigo, né? Vocês não entendem o samba como a gente entende. Meu irmão, tem escolas arquitetônicas inteiras aí que você desconsiderou nesse processo aí, mas tudo bem, não, né, porra, calabouços góticos, a parada toda. Não vamos falar sobre isso. O cara, ele tava achando isso. E aí no final do livro, é tristinho, porque ele fala assim, pô, um amigo meu aí foi pra não sei aonde, foi pra Paris, e na volta de Paris ele falou, cara, Paris é muito louco, assim, porque as casas de Paris, assim, elas têm todas iluminação a lampião. E em Paris e no Japão aqui a gente só vê lampião agora nas cidades mais afastadas, nos vilarejos mais afastados. Então assim, os caras estavam tipo no auge da industrialização e da ascensão tecnológica deles, assim, sabe? E aí pareceu mais tristinho ainda, porque se ele não estivesse defendendo alguma coisa, né, que para chegar, mas já tinha chegado tudo, cara. A merda já estava feita para ele, né? E aí sobrou ele ali, né? E aí com esse elogio ele parece um cara completamente que ficou para trás, né? Que ficou para trás, ele fica falando assim, não, porque a gente gosta da pele branquinha, a gente não gosta muito dos caras morenos, assim, né? Vocês falam isso. O bonito do japonês é que o japonês é racista assim, na tua cara, né? Na tua cara. Se o cara fala assim, você é inferior, né? É basicamente os caras que eu tô fazendo. Mas ele fala assim, não, a gente, né, tem japonês que é mais moreninho, tem japonês que é mais branquinho, a gente gosta do japonês mais branquinho. E a brancura do japonês é diferente da brancura do ocidental, o cara faz todo elogio da brancura do japonês em comparação à brancura do ocidental, assim. E aí você fica, tipo, lendo aquela parada e fica, puta, cara, entendi, né? Tá certo, né? Aí você termina de ler, assim, como se você estivesse conversando com um cara e você fala assim, foda certas coisas, né? Foda e acaba o livro, né? Porque é isso, né? Foda certas coisas. Resumo desse livro, foda certas coisas. Né? Mas bonitinha a defesa dele das paradas japonesas e tal, né? Principalmente depois que ele, da primeira metade da literatura dele, que ele, porra, fez uma parada completamente ocidentalizada e tal. Gostava muito, né? As personagens dele, né? Como é que aquela mulher do Amor Insensato era o Joji e a... Caraca. Naomi. A Naomi era, porra, femme fatale japonesa do começo do século XX, assim, né? Toda melindrosa ali no seu elemento. E aí depois ele falou assim, não, bom mesmo, as nossas mulheres fantasmagóricas, cadavéricas, branquinhas que não saem de casa, não sei o que. Fechou, meu irmão, fechou, beleza. Tá tranquilo. Então, basicamente isso. Cara, assim, eu achei esse livro, assim, em parte meio engraçado por causa disso, em parte meio comovente, assim, porque eu fico vendo, daqui a pouco eu tô ficando velhinho, assim, daqui a pouco eu vou ser um desses caras que ficam falando, assim, né? Tem uns amigos meus ali de São Bento do Sul que eles falam que tem um amigo meu, né, o Cebola, um abraço pro Cebola que tá vendo esse vídeo, que ele fala que a ambição da vida dele é virar um velho vermelho. É uma instituição de cidades do interior, assim, o velho vermelho, né, tem um executivo, legislativo, judiciário e os velhos vermelhos, que são os velhos inchados de cana lá, tudo vermelho, que ficam ali reclamando de tudo, falando que nada era como era antes, etc, né. Então é meio que isso, assim, né, é uma coisa meio triste, porque é meio fora de lugar e tal. Me vi muito, assim, nessas reclamações infundadas e contra essas, né? A gente fica fazendo essas coisas aqui também, a gente fica falando assim, não, galera, pô, Amazon, pô, sacanagem, né? Neoliberalismo, etc. O bom é a livraria de rua, né? Que é uma coisa que tem curadoria, não sei o quê. Daí vocês estão assistindo e falam assim, pô, legal, é isso mesmo, isso aí, estão comprando na Amazon, assim, né? Pô, legal, fala mais aí, pô, verdade. Alguém tem que falar contra esses neoliberalistas safados aí, não sei o que. Os caras estão comprando lá na Amazon. Não, beleza, comprei, né? Enfim, é essa vibe que a gente passa, né? Que o cara passa. Por isso eu achei meio triste porque eu me vi um pouco nessa situação aí.
Também achei um pouco triste pelo fato dele ser uma eminência intelectual no país e se viu jogada aí nas correntes aí do Go with the Flow, né? Da militarização do Japão, né? Do Hirohito, aquela coisa toda. O que meio que dá pra gente, né, essa ideia assim, de que essa parada de você ler livro, escrever livro, a rigor não significa nada, né? Enfim, a galera gosta de falar assim, não, porque defenda um livro, defenda a leitura e o livro, não sei o quê. Eu falo assim, meu irmão, ler livro é o problema? Parece que é outra coisa o problema, sabe? Então, fica aí, né, a reflexão, tá bom? Já leram Tanizaki? Vamos falar um pouquinho sobre o Louvor da Sombra. É isso. Se inscreva no canal, dá um joia. Comentem aí nos comentários o que vocês querem ver no Livrada esse ano, enfim, né? Vocês estão a fim de ver mais. A gente sempre tenta ver, mas a gente já falou que esse ano a gente vai fazer o que a gente gosta. Mas comentem pra ver se tá tudo certo, às vezes a gente tá alinhado ainda. Tá bom? Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I?